Uma produção. Bruá! Bem-vindo ao podcast Odeio Artistas. Eu sou o Tiago Cavaco e antes de vos apresentar o meu convidado de hoje, quero dizer-vos aquilo que já vos disse da última vez, que a nossa produtora Abroá tem um inquérito anónimo para os nossos ouvintes e eu quero partilhar esse inquérito já agora. E esse inquérito é acerca daquilo que nós podemos fazer melhor. E como da outra vez vos disse, eu não estou a ver o que é que pode ser que estejamos a fazer mal, mas pode sempre haver alguma coisa que vocês queiram dizer e que nós tenhamos de reconhecer o nosso erro. O inquérito é 100% anónimo, está aqui debaixo da descrição deste episódio, e quem responder ao inquérito, vejam bem, isto está a ficar mesmo profissional, nós já temos uma oferta para vos dar, que é um wallpaper personalizado do Odeio Artistas. Portanto, não percam esta fantástica oportunidade. Tendo dito isto, vamos ao mais importante. Eu quero dar as boas-vindas ao Bruno Vieira Amaral. Bem-vindo ao podcast Odeio Artistas. Obrigado. Bruno, eu quero. Nós estávamos a conversar antes de colocarmos isto a gravar. Eu estava convicto. Aliás, uma das coisas que tem sido interessantes para mim nos últimos anos, com a chegada dos 40, é que há coisas que eu julgava que tinha feito e que às vezes chego à conclusão que afinal não tinha. E então eu estava convicto que já tinha enviado um e-mail há uns tempos, valentes, a convidar-te para o programa e que tu ainda não me tinhas respondido. Mas apercebi-me agora que não é? Percebi-me agora nesta semana quando te voltei a contactar e tu aceitaste tão rapidamente e eu quero agradecer-te nisto porque na minha cabeça já tinhas sido convidado e estavas a não responder. E eu quero começar por aqui. O que não seria estranho, porque eu, muitas vezes não é por mal, mas eu esqueço-me de responder e guardo-me para a ocasião certa para responder convites, a propostas que me chegam e depois os mails perdem-se e passo por mal educado, bem, que é uma forma também de má educação. Mas olha, sabes, talvez seja porque eu me quero redimir a mim próprio e não responder a mails é algo que faço com muita frequência. Sabes, há uns anos eu falava com um amigo chamado Manel Rainho, e uma das coisas que ele me ajudou a compreender é que nós hoje arrastamos uma culpa também por todos os e-mails que não respondemos. E ele ajudou-me a perceber que, de certa maneira, esse não é um esse não é um pecado real. Ou seja, se nós formos julgados por todos os e-mails que não respondemos, é como se estivéssemos a aceitar que fosse a tecnologia assim como uma espécie de árbitro moral e qualquer coisa que tu recebes e que não respondes, há um mal que estás a executar por isso. E ele ajudou-me a perceber que isso não era bem assim. Tu sentes-te muito culpado com as mensagens a que não respondeste? Algumas sim, não é? Porque algumas até são importantes e são coisas que eu quero responder, não é? Uhum. São pessoas a quem eu quero responder em interesse próprio até, e que não respondo não é por assédio, não é por estar à procura desse momento certo de tranquilidade e de tempo para responder àquela questão. E muitas vezes esse momento não chega. Eu vou dar um exemplo de como é que isto funciona na minha cabeça. Esta semana eu arranjei a bicicleta que eu comprei há uns anos para o meu filho, uma espécie de BTT, não é? Que tinha os pneus, um dos pneus estava furado e eu estava à espera há não sei quanto tempo para levar a bicicleta a uma loja de reparações de bicicletas, e agora com o confinamento e estas coisas fui adiando. E no outro dia, eu acabei há pouco tempo um trabalho longo que estive a fazer durante estes últimos 3 anos, e no outro dia estava sentado com um bocadinho mais de tempo para pensar e disse: mas porquê que eu não arranjo a bicicleta? O que é que eu estou a pensar? Porquê que eu não vou, compro umas câmaras de ar, se tiver algum problema vejo no YouTube como é que se faz,
e resolvo o problema, porque o que é que eu estou aqui a adiar isto há 2 ou 3 anos? E foi o que eu fiz, e em 2 dias a bicicleta estava arranjada, estava pronta a andar. E muitas vezes eu funciono assim, sinto-me tão assoberbado com o trabalho que vou arquivando os outros assuntos que não são prioritários e que a certa altura, como é que o caso dos e-mails, simplesmente desaparecem. Não? Eu não me sinto muito culpado, lá está, a não ser quando são coisas a que eu quero responder mesmo, não é? Uhum. E pessoas a quem eu sinto que devo pelo menos uma resposta, não é? Não estou a falar de mails com pessoas que eu não conheço, com abordagens completamente loucas. Falo de pessoas por quem tenho consideração e que às vezes não respondo por causa disto. Não sei se será um fenómeno psicológico já estudado, certamente que sim. Eu desconfio que sim. E sabes, o meu plano era que nós começássemos já por aquelas coisas que nos pesam no coração, mas como tu deste agora o exemplo da bicicleta do teu miúdo, epá, eu ainda me sinto mais dentro deste domínio das pequenas grandes culpas que às vezes nos vão pesando. Sabes, nós temos uma bicicleta, aliás, temos uma bicicleta que funciona cá em casa para os 4 miúdos, temos uma que eu nunca arranjei, e mesmo aquela que funciona volta e meia, não é? Como é natural, é preciso ver-lhe o ar dos pneus. E eu sou um pai tão mau, muito pior que tu, porque nem nunca tentei usar o YouTube para benefício de ser um pai melhor. Quando aquilo fica com os pneus vazios, eu já lhes ensinei, eles têm de ir à bomba de gasolina e colocar ar, não é? Porque há aqui uma bomba de gasolina perto. Mas esse é o tipo de coisas que com frequência me pesa na consciência, que é que tipo de pai é que eu estou a ser quando estas coisas, diríamos, relativamente simples, mas vão sendo atrasadas. E eu não sei se tu tens muitos dilemas destes, mas eles a mim pesam um pouco. Por isso, no outro dia, quando a Maria se estava a queixar de que os pneus estavam vazios, e talvez por ela ser menina, e eu pensei, ok, hoje eu vou à bomba de gasolina. Portanto, porque quando é os rapazes eu até tenho algum prazer de dizer, vai lá tu, já sabes como é que se faz, e se não souberes, desenrasca-te. No caso da Maria eu senti-me mais na necessidade de ir lá. Tu tens este tipo de coisas, pesa-te muito em relação aos miúdos, ou nem tanto? Vives mais solto destas pequenas Não culpas? pesa, mas as coisas pesam de maneira diferente e com cada um deles também as relações que se estabelecem são diferentes. Eu tenho um filho mais velho, o meu filho mais velho é do primeiro casamento, vive com a mãe, portanto as coisas que eu não faço com ele eu sinto-as de outra maneira, Uhum. de uma maneira diferente. Eh, mas também sinto outras coisas, outras falhas em relação aos mais pequenos com quem estou todos os dias, não é? Só que são falhas com as quais eu vivo de maneira diferente. Uhum. Uhum. Porque para quem é pai nesta dupla situação, Uhum. a culpa vive-se de maneiras diferentes. Não é? Uhum. Uhum. E há também uma tendência a dizer, bem, vocês não se podem queixar muito que eu pelo menos estou com vocês todos os dias. O pai está aqui, não se É queixem verdade. muito. Uhum. E isso, por vezes, leva-nos a desconsiderar, ou leva-me a mim a desconsiderar algumas necessidades que Uhum. eles têm. Por exemplo, da minha presença física. Uhum. Nós estamos todos em casa, mas eu passo muito tempo, ou a maior parte do tempo, durante o dia, a trabalhar no quarto, não é? Fechado no Uhum. quarto, a escrever. Eles já sabem, a escrever a crónica, Uhum. ou fazer outra coisa qualquer. E eles já sabem. E eu, só no outro dia, eu estive agora durante um período ainda alargado a trabalhar muito no projeto que era a biografia do José Cardoso Pires. Portanto, Uhum. os últimos meses foram muito, muito intensos, trabalhar praticamente não todos os dias, Uhum. durante muito tempo, e só me apercebi, como estava afastado dos meus filhos, quando houve um dia, acho que até foi no meu aniversário, no dia 23 de fevereiro, em que
parei e disse: hoje não vou trabalhar, hoje o pai não vai trabalhar. E fiquei na sala, estamos em confinamento, não é? E tu não imaginas que eles. Foi como se Moisés tivesse descido do monte, percebes? Depois de não sei quanto tempo, porque eles ficaram o dia todo de volta de mim, ali, mas sem fazermos nada em especial, sem fazermos uma brincadeira em especial. O facto, a presença física, percebes? Estar ali e estar disponível para eles, para estar ali, não estar a fazer outra coisa. E senti. Bem, senti a culpa pelo tempo que não estou com eles da mesma forma, que não é possível. Não é? Vamos lá ver, eu também não faço mais do que as coisas são. Não é? Não é impossível nós estarmos com eles como gostaríamos de estar, porque temos de trabalhar. Mas é claro que em certos momentos isso bate-nos, atinge-nos de uma determinada maneira, outras alturas não. Sabes que é uma das coisas que eu às vezes penso, até quando me sinto mais incomodado com, sei lá, com as expectativas que eventualmente os miúdos tenham em relação a mim e que geralmente eu acho que as piores expectativas nem são se calhar as deles, são as nossas em relação a nós próprios. Então, provavelmente nos momentos em que eu me sinto mais cansado e para me defender, uma das coisas que inevitavelmente acabo a dizer aos meus miúdos é trazer a comparação de como era no tempo em que éramos nós, os miúdos, né? E os nossos pais. E no geral, e acho que a tua experiência provavelmente não será diferente da minha, eu não sou muito mais velho do que tu, sou um bocadinho ainda, uns anitos. Mas quer dizer aos meus filhos, volta e meia, se calhar para tentar amenizar as minhas culpas, quer dizer, olha, o avô passava muito menos tempo comigo, o tempo era muito diferente, portanto, como quem diz, olha, as vossas expectativas hoje provavelmente são um pouco maiores, mas quando acharem que o pai está a ficar abaixo delas, tenham em conta que na geração anterior as coisas ainda mais diferentes eram e, portanto, hoje há determinados privilégios que sei lá, que nós não exigíamos em relação aos nossos pais e acabamos inevitavelmente por andar sempre a ajustar contas com o nosso passado, com os nossos pais, o que é uma coisa, e eu gostava de te ouvir acerca disto, até porque sabes que este é um prazer que eu sinto quando faço quando gravamos estas conversas, e hoje chamamos-lhes podcasts, não é? Mas nós começámos a falar e para eventualmente uma minoria de pessoas que não saiba, eu comecei a falar com o Bruno e há pessoas que podem não saber, sobretudo tendo em conta que há muitos ouvintes no Brasil também, mas podem até não saber ainda que o Bruno com quem eu estou a falar é, na minha opinião e na opinião de muitos outros, dos escritores mais importantes que Portugal tem nesta nova geração. E tu sabes, essa é a minha opinião, por incómoda que possa parecer eu dizer de uma maneira tão despoderada. Eu quando penso em pessoas a escrever mais ou menos na minha idade, penso sempre em ti, penso na Jaimília também. Aliás, é curioso porque há uns anos houve uma conversa que tivemos a três e de repente aqui estou eu a falar contigo. Tu és um escritor e curiosamente nos teus livros há aqui eu ainda hoje estive a reler o início das primeiras coisas e a marca do pai é muito importante. É consciente, não é consciente? Tu achas que ela tem algum tipo de leme, de papel de leme nas coisas que tu sentes que são importantes serem escritas? Sim, a ausência, presença, figura paterna é fundamental nos dois romances que eu escrevi e não foi, quer num caso quer no outro, não foi uma coisa deliberada. Tu não podes fugir ao que tu és e às tuas obsessões, e ainda há pouco tu falavas de estarmos sempre a ajustar contas e através dos livros também ajustamos contas, também nos resolvemos, também acertamos algumas contas com o passado e com a nossa família, porque nós escrevemos o que somos, não é? Não vamos escrever coisas fora de nós, não é? Tudo aquilo que está na página às vezes pode parecer impessoal, não é? Podem parecer coisas que não têm nada a ver com a experiência pessoal, a mais direta,
mas tem sempre que ver com as nossas obsessões, com as nossas preocupações mais profundas. E no caso no meu caso, isso está muito presente nos livros, e ainda há pouco dizias isso, se uso muito essa questão, olha, no meu tempo, eu não posso usar isso com os meus filhos em relação à presença da figura paterna, porque eu cresci sem o meu pai. Portanto, Uhum. isso seria quase que um tipo de chantagem Yeah, que eu não yeah. posso fazer com eles, não é? Não posso Uhum. dizer, olha, eu. Não quer dizer que não tenha feito já, não é? Quer dizer que não posso fazer, ou não devo fazer. Ah, não, porque nós por vezes sentimos injustiçados também, não é? Uhum, Enquanto pais. uhum, uhum, Sentimos que, bem, tudo aquilo, e os nossos pais provavelmente sentiram o mesmo, uhum, mas sentimos que tudo aquilo que fazemos às vezes não tem o reconhecimento uhum, uhum, que deveria ter, que os nossos filhos não reconhecem o suficiente. E quando eu falei também daquele momento, ahm, há pouco, não é? De estar com eles fisicamente, se calhar eles reconhecem, e se calhar não verbalizam da uhum, forma, uhum, não é o tipo de reconhecimento, lá, de notário, passado no cartório, não é esse tipo de reconhecimento, é um outro tipo de reconhecimento uhum, uhum, que é expresso de outra forma. uhum. Mas eu não devo usar esse tipo de argumento com eles, porque é assim, é patota, não é? É Yeah. assim, patota, não é? Uhum, Claro que eu não devo usar, é o mesmo que, sei lá, virar o tabuleiro, não é? Do avesso, ou espreitar o jogo dele, não posso fazer isso. uhum, uhum, E evito fazer isso, mas depois há outras coisas que, a nível material, não é? Que nós dizemos aos miúdos: olha, que eu não tive essas coisas, uhum, que eu também acho que não devemos fazer, porque a realidade em que nós vivemos, ou que nós passamos em miúdos, é a nossa, e a deles é completamente diferente em todos os aspectos. Eles não mesmo que tu digas aos teus filhos, olha, que eu no meu tempo não havia, sei lá, computadores ou tablets ou desenhos animados ou 50 canais ou 200 ou 300 canais, não havia Netflix. O que é que isso lhes diz a eles? Entende? uhum. Quer dizer, tu estás a falar aramaico, não é? Yeah, Se, yeah. tu estás a falar contigo. Uhum, Tu próprio é que estás abismado com as mudanças, não é? Tu tens essa noção da mudança, daquilo em que o mundo se transformou. Eles não têm, por muito que uhum, tu lhes digas, no meu tempo. Eu lembro-me da minha avó, eu cresci com os meus avós maternos e com a minha mãe. No meu tempo era uma sardinha para não sei quantos yeah, e um bocadinho yeah. de pão. Quer dizer, bem, e eu deixava comida no prato, não é? Uhum, É, é o tipo de coisa de atavismo, não é? Que se uhum, repete de geração em geração, e os nossos filhos provavelmente terão o mesmo tipo de comportamento com os filhos deles. Ah, mas que na verdade são uma espécie de monólogo dos pais, não é? Dos pais a tentarem organizar-se, aquelas coisas que nós dizemos, eu não te vou dar, não é porque não te possa dar, é porque não te quero dar. Não é? Quer dizer, são mecanismos com que nós procuramos organizar a nossa forma de ser pais. Porque nós não uhum, sabemos ser pais. uhum, Ninguém nasce a uhum, saber ser pai. Vamos aprendendo, uhum, adequando também à nossa personalidade e à personalidade dos nossos filhos, não é? uhum, E encontrando caminhos dentro de nós para o exercício da paternidade. E essas coisas, eu diria que emergem naturalmente, não é? Por um lado, esses atavismos e esses mecanismos também que nos ajudam uhum, uhum, não é enfrentar, mas é saber lidar com isto de ser pai. uhum, uhum. Sabes, é curioso porque tu disseste que nós não sabemos ser pais e ao ouvir-te dizer isso, sabes, essa é uma das coisas, e repara, no meu caso, até pelo facto de ser pastor, e de uma parte considerável da minha vida ser falar até, deixa-me dizer, sem medos, e tu conheces o contexto,
falar até numa perspectiva de autoridade espiritual, autoridade moral. As pessoas ouvem-me também assim, dessa maneira. E portanto, o significa que acredito que há um papel particular das coisas que tenho para dizer às pessoas que fazem parte da mesma igreja que eu. E curiosamente, com todo este reconhecimento, até eu diria muito estruturado na percepção da realidade, uma das coisas que acaba por ser repetida é precisamente isso de ninguém sabe ser pai, e também aplicado ao contexto do casamento, que é ninguém sabe ser um bom marido ou uma boa mulher. Portanto, é sempre. Aliás, a minha convicção, até na instituição família, não está relacionado com qualquer tipo de experiência que a pessoa passa a dominar, ou competência, não é? Agora nós dizemos competências, ou competência moral que adquiriu, mas é precisamente um reconhecimento de uma inabilidade, de uma incapacidade como ponto de partida. E então, o que eu acho revelador é que, se, por exemplo, num contexto religioso, que é o meu, onde as pessoas até me ouvirão, epá, temos de ouvir o Tiago, ele é pastor, vamos lá ver qual é a sabedoria que ele nos vai dispensar. Ironicamente, muitas vezes o que há para ser dito é precisamente isso. Ninguém sabe, ninguém está em condição de poder dizer eu agora cheguei ao topo da montanha e sei ser pai ou sei ser marido. Ironicamente, num contexto extra-religioso, parece às vezes haver uma opção, precisamente algo até moralista, quando nós pensamos, por exemplo, agora nesta coisa, a própria palavra parentalidade, parece uma religião que não era praticada na geração dos nossos pais, não é? As pessoas querem Foi levada a é uma ciência, não é ser isso, pai. é isso. Tu não achas meio contraditório, de certo modo, em alguns contextos até religiosos, o momento seja do certo reconhecimento às vezes da nossa incapacidade, mas por outro lado, onde haja uma opção tão grande, independentemente das convicções religiosas que as pessoas têm, por haver um domínio da parentalidade, seja do Um que for. domínio de tudo, não é? Não é Uhum, só uhum, caso da parentalidade, mas é um domínio de tudo, da saúde. ah, que, bem, falando já um bocadinho de religião e Deus, se tu tiras Deus da equação, tens que controlar tu tudo, não é? uhum, Tudo uhum, está nas tuas mãos. uhum, A tua uhum, saúde, a uhum, tua família, quer dizer, não há nada que não seja eventualmente uhum, controlável por uhum, ti. uhum, Não é? uhum, E tu cresces a acreditar nisso, não é? uhum, Que é tudo, se tu estudares a fundo as coisas, o mecanismo das coisas, do casamento da família e do trabalho, que eu, no fundo, isto parece é uma profissionalização uhum, uhum, de todas as esferas da vida, não é? uhum, Ou seja, se tu aplicares o suficiente e estudares e leres isto e seguires estas receitas, tu vais conseguir dominar todos os aspectos da tua uhum, vida uhum, e vais ser saudável e não vais ter problemas familiares, vais encarar tudo desta forma uhum, holística, não é? Como uhum, hoje se diz. Portanto, há uma vontade, tirando Deus da equação, estás por tua conta, não uhum, é? Então, se estás por tua conta, tens que encontrar, lá está, estas ferramentas que te permitam sentir que estás a controlar as coisas, não é? uhum, Para o teu bem. Ahm, e isso, apesar de não acreditar em Deus e de não viver com Deus na minha vida, uhum, acredito que não dominamos tudo, não é? uhum, Não sabemos tudo, nem temos de saber tudo. uhum, Agora, ainda há pouco, quando falavas na questão de ninguém sabe ser pai, não é? Estamos a falar dessa questão também. O que é ser um bom filho, por exemplo? Nós também uhum, não sabemos. O que é que é. Nós ouvimos dizer que um bom filho é um bom filho. Mas o que é um bom filho? É um bom filho para aquele pai. Estamos a falar de relações dinâmicas, não é? uhum, O bom filho para um pai não é o bom filho para outra pessoa, ou para outro pai. Da mesma forma que tu és um pai diferente para os teus filhos, para cada um dos teus filhos, não é? uhum,
Então não há fórmulas, não há controle, não há domínio absoluto de tudo, e aceitar isso eu acho que já exige de si uma maturidade espiritual que eu não vejo em grande parte da nossa sociedade. Uhum. Parte, aceitar o let it go, não é? O deixar ir, Uhum. aceitar que não conseguimos dominar tudo, requer uma é uma maturidade espiritual que nós não temos porque desenvolvemos outras capacidades, outras aptidões, mas não essa desse desenvolvimento, dessa aceitação, Uhum. que é também um exercício de humildade, não é? Uhum. Perante a complexidade da vida e das coisas que não conhecemos. Uhum. Não é? Eu sempre, quando há uma coisa que desagrada a amigos crentes e não crentes, e quando eu me digo agnóstico, não é? É de reconhecer o que não sei, Uhum. deixem-me dizer que não sei. Isto não significa nenhum tipo de hipocrisia ou de ficar ali no meio, Sim, não é? sim. Morno. Significa, é um desconhecimento radical e uma aceitação radical desse desconhecimento. Uhum. E isso, como digo também, para todas as esferas da vida. Não sei. Uhum. Eu, Uhum. não custa dizer, não sei. Não sei o que vou fazer a seguir, não sei o que é que vai acontecer, nem consigo dominar por completo o meu ofício, que é a Uhum. escrita, Uhum. os meus livros. Há coisas que eu não domino por completo, tento, mas não consigo dominar. Há coisas que saem do meu controle e por vezes ainda bem. Então, esse não sei, essa aceitação, não sei, não consigo, não consigo chegar a tudo, não consigo ser bom em tudo. Exige uma maturidade espiritual, bem, que eu acredito que em alguns casos chegará com a idade. Eu já fui muito mais arrogante do que sou hoje, não é? Portanto, acredito que chegará com, na maioria dos casos, virá com a idade, não é? Essa humildade, não é? Essa aceitação, essa Uhum. capacidade de Uhum. aceitarmos que não dominamos. Uhum. Uhum. Sem dúvida. Aliás, bem, deixa-me fazer agora aqui um contexto histórico, até porque também já entraste aliás, a questão de Deus está, pelo menos tu aceitarás isso em mim. A questão de Deus está em todo o lado, mas é verdade que já falaste explicitamente nela, e eu preciso de dar aqui um contexto e dizer às pessoas que nos vão estar a ouvir que de facto, Bruno, nós não somos família, mas eu quero tentar explicar isto às pessoas. Nós não somos família, mas sempre que por alguma razão alguém fala em ti, eu sinto-te como se família nós fôssemos quase, e passo a explicar. Um, Também pela questão de Deus, porque, e agora vou fazer um salto muito rápido, só aqui num flashback. Para quem, como eu, cresceu numa igreja batista em Portugal, uma parte muito importante da nossa vida era os acampamentos de verão, que da mesma maneira como muitos católicos neste país têm as colónias de férias e os campos de férias, e sobretudo, por exemplo, tenho muitos amigos católicos que estiveram envolvidos com os campos de férias dos jesuítas. Um batista tinha o seu próprio campo de férias no acampamento batista em Água de Madeiros, São Pedro Moel, perto da Marinha Grande, que curiosamente é a terra do meu pai. E eu cresci a ir lá, aos acampamentos de verão, e algures no final dos anos 80, isto eu estou a fazer um percurso rápido para te trazer a tua chegada, pelo menos a primeira vez que eu tive a noção de quem era o Bruno. Mas no final dos anos 80 juntava-se, portanto imagina um verão cheio de acampamentos, de todas as idades. Nos acampamentos onde eu ia ali no início da adolescência, eu vinha da Igreja Batista de Queluz. Queluz era uma igreja batista grande, para a dimensão que os evangélicos podem ter em Portugal. E éramos aquele grupo que, quando chegava ao acampamento, de certa maneira se sentia a dominar, com mania, não é? Miúdos ali, 12, 13. Mas se havia miúdos que nos, de certa maneira, um bocadinho mais velhos do que nós, mas que nos metiam em sentido e que
competiam connosco, epá, com muita mania, com muita mania. Era o pessoal da Igreja Batista do Val da Amoreira. Epá, cheios de mania, repara, e contigo estamos à vontade, isto é uma conversa de pessoas que acreditam na liberdade e portanto vou usar os termos com muita liberdade. Miúdos da linha de Sintra eram brancos e eram pretos, não é? Miúdos do Val da Amoreira eram brancos e eram pretos, mas mais pretos ainda, e pretos com mais mania do que os pretos da linha de Sintra tinham, portanto que vinham com uma panache. Um dos miúdos que mais irritava os rapazes é hoje o meu cunhado, o Nuno, porque o pessoal do Val tinha aquela panache. Tu não estavas nesse grupo porque eras um bocadinho mais novo, mas eras da família do Quinjó, por exemplo, que é o grande amigo do meu cunhado, o Nuno, e que eu passei de uma relação de grande rivalidade, porque o pessoal do Val chegava, por exemplo, agora está muito na moda, sabes os chinelos da Adidas? Aqueles chinelos da Adidas clássicos, que agora o pessoal, repara bem, o pessoal usa agora aquilo de facto como statement. O pessoal do Val da Amoreira fazia isso nos anos 80, a chegar às reuniões, aos cultos da noite, e chegava de chinelos a arrastar, e aquilo de facto era um ato de descaramento estético que só o pessoal do Val da Amoreira era capaz. E lá estava o Nuno, lá estava o Quinjó e por aí fora. Uns anos mais tarde, no pessoal do Val da Amoreira, já mais da minha idade, eu lembro do Rui, o Rui Danilo, a falar de ti, e entra em cena um Bruno Vieira Amaral. Aliás, na altura era só o Bruno, até porque concordarás comigo, esta coisa dos dois apelidos, isto é uma coisa, é uma religião à qual tu tiveste de converter, e eu de certa maneira, porque quando nos tornamos pessoas mais sérias e escrevemos, de repente ganhamos dois Não, apelidos. o duplo apelido não teve essa. No meu caso, não teve essa. Já tem usava, uma já outra eras história, Bruno. tem uma outra história, para depois podemos falar sobre isso. Pois tens de explicar, mas quando eu te conheço és apenas o Bruno, e se eu não me engano, talvez uma das vezes que nós nos cruzamos, até numa altura em que a minha irmã Ruth estava no Porto, e tu tens família no Porto, tens uma irmã no Porto que é a Lai, mulher Uma tia. tia, desculpa, a tua tia Lai, irmã do Quinjó, que já mencionei. Apesar de serem tios, a vossa distância de idades não é assim tão 4 anos para o Quinjó. assinalável. E eu tenho a ideia que provavelmente ainda nos cruzámos algures no Porto, porque também tiveste a tua época lá. Mas isto para explicar, tu não chegavas a ser batista, no sentido em que nunca chegaste a ser batista, mas estavas no meio dos miúdos do Val da Amoreira com os quais cresci, e que passei de antipatizar para rivalizar e para hoje ter como heróis. E sabes, numa época onde as questões agora da raça se tornaram gatilhos tão imediatos, eu tenho uma certa saudade de um tempo em que, não sei, pelo menos nós éramos miúdos e que vivemos estas coisas de um modo um pouco diferente. Rapidamente, só para te meter aqui, tu depois crias um blog, o pessoal começa a falar no blog, e Bruno, e tens um percurso que é o de alguém que uns tempos depois, porque eu estou agora a dar uns saltos, escreve o teu primeiro romance, As Primeiras Coisas, que é um livro que tem muito impacto para mim por todas as razões, porque é um livro que não dá para desligar do Val da Amoreira e dá origem deixa de ser a Moreira, passa a ser a Amélia, que tem uma certa beleza também, e de repente, e desculpa tanto tempo a falar, mas era aqui que eu te queria colocar, é um livro que de repente encanta tantos leitores em Portugal e torna-se dos livros mais falados, ganha prémios, e eu sentia que, apesar de nunca ter sido o Val da Amoreira, tu estavas a falar também da minha vida, e é um bocado difícil exprimir isto e colocar isto em palavras, porque lá está, voltando ao sítio onde eu comecei, não sendo família, mas os teus livros, sobretudo os dois primeiros romances, são livros que eu leio, e apesar de nunca ter crescido no Val da Amoreira, eu sinto que aquilo é também a minha casa. E por isso é como sinto-me família. Sempre que alguém fala em ti, sinto que está a falar de alguém da minha família. Eu fiz este resumo muito centrado naturalmente em mim. Como é que isto acontece e como é que tu consegues este feito de trazer o Val da Amoreira para um dos lugares hoje mais eu dizia incontornáveis e deixa-me dizer, colocar isto em termos pomposos, mas da literatura portuguesa contemporânea? Sabes que nós o que fazemos quando começamos a escrever é imitar os outros.
Então, a arte é imitação e imitação até chegares àquele lugar que é só teu. Uhum, Até chegares, no caso da escrita, até escreveres aquilo que só tu podes escrever. Não uhum, é? E essa história, todas essas histórias, essa organização, estrutura do romance, das primeiras coisas, só eu é que a podia fazer, mais ninguém. uhum, E isso é um romance, não segue nenhuma fórmula, é irrepetível até por mim, não conseguiria fazer um romance sequer parecido com esse. Portanto, é um molde único, não serve para fazer mais nada, só serviu para aquele romance e é profundamente pessoal, uhum, é narrado na primeira pessoa e ao mesmo tempo, creio eu, consegue chegar aos outros, consegue eh, tocar pessoas, não só aquelas que têm uma ideia do que foi, como tu tens, que era aquele Vale da Amoreira que aparece ali no livro, mas pessoas que tiveram experiências de vida completamente diferentes. uhum, uhum, Uma das coisas que me surpreendeu, dizer que me surpreendeu na altura, foi ver a reação de pessoas mais velhas e que nunca tinham vivido nos subúrbios, nem sequer tinham ido aos subúrbios, à margem sul, e que se identificavam muito com a vida ali retratada. uhum, E eu sem querer agora entrar aqui numa análise, uma coisa que eu escrevi, acho que isso aconteceu porque tu estás a descrever uma coisa que tu conheces de trás para a frente. Ou uhum, escolhes, obviamente, escolhes as parcelas que tu conheces de trás para a frente para depois, de alguma forma, transformares aquilo eh, já não apenas em literatura, mas quase em mito. Não é? uhum, 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 Eu quis descrever esse início daquele mundo, uma coisa genesíaca. uhum, Não é? Foi isso que eu acho que depois encontrou ou ressoou nas pessoas, foi essa dimensão tanto inicial, quase primitiva, da história daquelas pessoas e daquele bairro. E isso acontece porque eu escolhi escrever sobre uma coisa que era minha, não é? O que eu uhum, sentia como minha, que eu conhecia na perfeição. E quanto mais tu conheces as pessoas, o lugar, mais tu és capaz de inventar ou de uhum, reinventar. uhum, uhum, Muitas pessoas, depois, muitos leitores me perguntaram: bem, o que é verdade, o que é mentira? Estas pessoas todas existem. Eu disse, agora existem. Não? E algumas, claro, são inspiradas em pessoas reais, mas são transformadas numa outra coisa. As pessoas não são aquilo. Não é? Eu não quis fazer um retrato de um decalque da vida daquelas pessoas. Eu peguei em algumas características, às vezes até apenas físicas, de algumas pessoas e transformei isso noutra coisa. uhum, E consegui fazê-lo porque conhecia muito bem essa realidade. O que é que eu acho? Acho que o leitor sente isso. Eu acho que o leitor, conhecendo ou não a realidade que serve de base ou serviu de base ao romance, sente quando lhe está a ser falada a verdade. A verdade em literatura é uhum, uma coisa, não é como a verdade em religião ou a verdade em política, é uma outra coisa que se sente simplesmente. Não é? Tu sentes que aquilo não é artificial, uhum, que aquele escritor não está a fazer estilo, não está a ser estiloso, que ele está a comunicar-te uma verdade uhum, essencial sobre um lugar, sobre as pessoas que o habitam. uhum, uhum, É uma coisa que se sente, não te consigo dizer melhor do que isto. E acho que alguns ou muitos leitores sentiram isso, sentiram essa verdade. Houve uma coisa que me contaram, que eu vim a saber mais tarde, na discussão para a atribuição de um dos prémios que o livro recebeu. Havia de um lado dos membros do júri, era, acho que era uma senhora catedrática, faculdade de letras ou qualquer coisa, e que pronto, enaltecia ali umas virtudes literárias do livro, e outro dos jurados disse-lhe uma coisa simples para defender o livro, que é não é isto, isto é a vida.
ah, Uhum. Uhum. ah, e para mim, eu até hoje não ouvi um elogio que me satisfizesse tanto ao livro do que dizer isto é a vida. Não significa que não tenha, que seja uma coisa naive, não é? Coisa, um livrinho sobre a vida como ela é. Não, nos livros a vida nunca é como ela é. É Uhum. sempre uma Uhum. transformação, é sempre como Uhum. eu, Uhum. autor, a estou a ver e como eu a moldo e transformo e apresento aos leitores. Nesse sentido, é sempre artificial. Agora, o que tu pretendes é que, usando essas ferramentas, essas técnicas, consigas transmitir essa sensação de uma coisa viva, que estás a Uhum. ler uma coisa viva e não letra morta. Não é? Uhum. Portanto, esse foi o elogio que eu disse, ok, valeu a pena ter escrito este livro, porque alguém sentiu isto. Não é? Acho que foi mais do que um leitor, mas haver um leitor que tenha sentido isso já tornou a tarefa de o escrever válida. E sabes, quando eu li, eu vou tentar resumir, até porque também já estou a falar de memórias, não é? E portanto, até a memória, como tu dizias, até a memória, quando nós falamos das nossas memórias, a pessoa não pode dizer isto é a realidade. É a realidade também, mas também já é o nosso trabalho falível e, portanto, às vezes até bastante artificial, já lá metido. Eu lembro-me, aliás, falando nos teus dois romances e no Aleluia, porque quero referi-lo também. Um, se as primeiras coisas eu li. E depois lá está, de coração muito escancarado, porque a tua escrita está interessada nisso, e eu quero te perguntar uma coisa acerca deste assunto. E depois lia, lá está, porque conhecendo alguma coisa sobre o Val da Amoreira, de facto, e tu percebes isso, que é muito difícil não estar a ler o que tu estás a escrever nas primeiras coisas, conhecendo o Val da Amoreira onde tu cresceste e não estabelecendo ligações. Ainda por cima, a minha ponte para o Val é tão forte no meu cunhado Nuno, que Uhum. muitas das histórias que tu recontavas ali, eu já as tinha ouvido de outra Uhum. forma, de uma forma mais biográfica. Depois foi muito assinalável, porque é assinalável que eu leio o segundo. E deixa-me dizer, o segundo eu acho que ainda é mais forte que o primeiro. E tu sabes que eu já era fã do primeiro, das primeiras coisas, mas o segundo eu acho que tu, não sei, eu acho que tu insististe e ainda arrancaste. Olha, é um bocado. Bem, dá-me o desconto, não é? Mas é um bocado a eterna discussão do Padrinho 1 e o 2, não é? Uhum. E de facto, porque eu acho que há uma força que o segundo ainda veio, porque não é igual ao primeiro, mas é claramente uma continuação, de certo modo, uma continuação do primeiro, e que eu ainda por cima li, vê lá tu também para veres. O mau leitor que eu sou, porque eu não tinha comprado ainda o livro e eu com a Ruth e com os miúdos visitámos a Sara e o Nuno, portanto a minha irmã, o Nuno, que é do Val da Moreira, o meu cunhado, e leio precisamente na República Checa numa semana, em 10 dias que passo lá. E vê lá tu, eu estou lá a visitar a minha família, portanto estou lá para conviver, mas eles têm o livro lá à mão, eu pego e não consigo parar de o ler. E portanto foi muito forte, também aquela semana foi muito forte, isto foi em 2017, foi um ano especial para mim, foi muito forte porque eu estava com a minha irmã gêmea, nós vivemos à distância, isto mexe sempre um bocado comigo, e lá estou eu a ler o teu livro, não é? O teu segundo romance, e não quero largar ainda, só para fazer uma referência ao Aleluia, porque curiosamente tu escreves o Aleluia. Eu troco sempre os nomes para a Fundação Francisco Manuel Uhum. dos Dos Santos, não é? Santos. Acertei. É. E é um livro, bem, que naturalmente tem os evangélicos a discutir uns com os outros, mas que é Não, um então não livro. precisam de incentivos. É verdade. Já lá vamos, já lá vamos. Mas sabes que é um livro muito. Deixa-me dizer assim, eu não sei se gostas da palavra, eu também não sei se gosto, mas é um livro ambicioso da tua parte, porque é um livro que é sociológico, por um lado, estás a falar acerca dos evangélicos. E lá está, como tu disseste com razão, como se fosse preciso começar confusão entre os evangélicos, quando Uhum. esse é precisamente um dos nossos ministérios, o Ministério da Confusão. Mas é um livro profundamente pessoal, teu, e traz estas questões todas que tu já mencionaste.
tu és um miúdo que sabe o que é crescer numa minoria religiosa, tu tens o teu passado nas testemunhas de Jeová e passas por igrejas evangélicas também. E estás a escrever um livro do coração sem não leves a mal este clichê, mas eu acho que infelizmente ele se verifica, que é quando a pessoa não é crente e passou por religiões, a maior parte das vezes o que vem dizer é pá, do que me livrei. E tu não escreves da mesma maneira. Portanto, eu diria que tu até escreves com um respeito, uma reverência muito grande para com as pessoas crentes com quem cresceste. E não tens para ti nenhuma tarefa de colocar as coisas em termos de desmascarar a religião, que às vezes infelizmente é um expediente um bocado banal. Sabes, eu quando publiquei o Aleluia, antes de publicar, houve um jornalista que eu dei uma entrevista, não sei se foi a propósito de outra coisa qualquer, sobre a ida a um festival qualquer, bem, não interessa. E disse-lhe que ia publicar o Aleluia e qual é que era o assunto. E a primeira pergunta que ele me fez foi logo: é para desmascarar aqueles gajos, não é? Aqueles vigaristas. Foi a primeira coisa que ele me perguntou e eu disse: não é bem isso, mas depois de ler. Porque não dá para explicar. É uma ideia muito dominante, esta de que as minorias religiosas, que a religião em geral, mas no nosso país, quer dizer que é um país. É um país de jacobinos sem espiritualidade. Era bom que fosse de jacobinos, mas que com essa capacidade com essa profundidade espiritual. Também não existe. Ainda há pouco falava da maturidade espiritual. É assim, é uma coisa rasa, superficial, um anticlericalismo que se mistura com um jacobinismo muito, muito limitado e que, em alguns casos, tem que ver precisamente com isso que tu disseste, que é más experiências formativas dentro da religião que geram um rancor e um ressentimento que as pessoas não conseguem ultrapassar. Eu felizmente consigo identificar tudo aquilo que as testemunhas de Jeová, o crescer nas testemunhas de Jeová, me trouxe de bom e também aquilo que me trouxe de negativo, em que me prejudicou. Mas eu vivo pacificado com essa experiência porque eu sou essa experiência também. E portanto eu olho para a religião sem qualquer tipo de condescendência. Eu respeito muito, não é esse tipo de respeito. Eu gosto de um respeito que interroga também, que polemiza, que procura o confronto, a resposta. Não é um respeito. Não, eu respeito muito a religiãozinha e cada um faz o que gosta. Não, eu gosto da procura, da busca, do confronto. E sou completamente contra essa ideia desse respeito condescendente para com as pessoas, parece que são os diminuídos mentais que estão ali, não é? Eu recuso completamente essa visão. Por outro lado, acho que no nosso país o que impera já nem é esse respeito condescendente. Acho que ainda nem chegámos a isso. Acho que na maior parte dos casos é mesmo um desconhecimento total da realidade, das diferentes realidades religiosas. E o que eu quis fazer nesse pequeno livro, um livro pequeno, é dar uma pequena amostra da diversidade religiosa dentro do nosso país e que é tão mal conhecida. Percebes? E nunca poderia fazer uma coisa, e acredito que se possa fazer, um jornalista possa fazer essa abordagem em certos casos, de desmascarar, de denunciar vigarices, que certamente também as haverá, mas eu não queria fazer isso. Não era esse o objetivo do meu livro. O meu objetivo era mostrar como as pessoas podem viver a fé e vivem a fé em Portugal e vivem a religião e a crença de formas tão diversas, não é? Usando de casos pessoais, não é? Porque a dimensão do livro e a própria tipologia da coleção pedia isso, não é? Que a coleção chama-se Retratos, pedia essa abordagem mais pessoal. E eu peguei nessas histórias pessoais para dar uma amostra
da grande diversidade religiosa que é tão desconhecida por um povo que tem, ou parece, algumas elites têm uma aversão Uhum. epidérmica à religião e não compreendem nada da religião, não compreendem nada da espiritualidade. Mas esse não é um problema só da nossa época. Basta tu leres, e de certa forma até se compreende naquela época, também tem que ver depois com o nosso tipo de catolicismo. Mas o anticlericalismo do Essa Uhum. foi o que ganhou raízes na nossa, no nosso Uhum. quadro mental, na nossa Uhum. mentalidade. É Uhum. isso que existe até hoje. É assim um anticlericalismo do século XIX, Uhum. da Primeira República, é isso que subsiste em certas elites, e isso sempre acompanhado de uma profunda falta de espiritualidade. Tu lês o Essa e lês um Dostoiévski e tu percebes a diferença. É verdade. É verdade. Tu percebes a diferença entre a angústia, a existência, a religião, Deus e as bondades do ego e a vida à superfície das coisas. Uhum. É terrível, mas isso não é um pecado que se possa só imputar ao essa. É a nossa cultura, eh, Uhum. que é uma cultura em raras ocasiões conseguiu produzir esse tipo de profundidade de questionamento e da religião. Parece que a religião está reduzida a uma questão de farisaísmo, de hipocrisia, de abades gordos, de padres lúbricos, Uhum. entendes? E nunca se olha para o outro lado da É fé. verdade. O que é viver a fé pessoalmente? Parece que é sempre a Igreja Católica como um símbolo do obscurantismo, a Igreja Católica nas relações com o Estado Novo, reduziu-se a religião, toda a experiência religiosa, a estes dois ou três, a estas duas ou três coisas. E com isso perde-se uma capacidade de indagar o lado espiritual, reduzindo sempre a estas coisas. Os padres são assim, a Igreja Católica é obscurantista e não sei o quê, e agora, claro, não é? As minorias religiosas são todos os vigaristas, Uhum. Uhum. e nunca ou raramente tu notas essa procura, é muito raro, essa procura das raízes da religião, não é? Uhum. No sentido profundo, não apenas das instituições, ou quase com discussão meramente política da religião. E o que eu quis fazer, tentei fazer nesse livro, foi trazer esses testemunhos do Uhum. que é a fé, de como é que se vive a fé, de como é que se pode viver a fé, de maneiras tão diferentes num país como o nosso, espiritualmente tão pobre. Uhum. E sabes, é curioso porque quando tu fazes essa ligação, por exemplo, ao essa, e nós nos apercebemos que alguns dos canais que nos guiam para nós pensarmos em religião, 100 anos depois, têm tanto esta influência desta literatura específica do essa, poderíamos falar de outros, mas ele é provavelmente o mais marcante, que quando nós olhamos mesmo para as figuras religiosas que são aceitáveis, são aquelas que de alguma maneira ainda têm de pagar portagem, têm de pagar o ticket nesta portagem. Não, não, atenção, eu não quero ser injusto, até porque também estou a pensar em pessoas que estimo e que alguns amigos até alguns, mas os padres que tendem a ser mais aceitados ou aceitáveis, hum, têm, de certa maneira, de pagar este imposto, de se tornarem literariamente legais. Compreendes? É de facto Sim, sim, como se sim. houvesse uma influência desta herança intelectual que, para permitir alguma exceção, tem de ser por esta via. E uma das coisas interessantes e bonitas, e deixa-me estabelecer até uma ligação, uma comparação, no teu livro do Aleluia, sabes que se eu tivesse de compará-lo com outra coisa que para mim é muito importante, é um dos filmes que tem muita importância para mim, O Apóstolo, do Robert Duval. Hum, Eu não sei se tu conheces. sim. E há aqui uma semelhança, apesar da diferença, não é? De estarmos a falar do teu livro, mas para um filme do Robert Duval. Mas é que quando tu vais ver o filme, e depois também há entrevistas dele,
o Robert Duvall também teve um passado religioso, e ele faz um filme sobre uma personagem que patética em todos os sentidos, e patética no sentido do elogio também, cheia de patos, não é? Um pregador, nós diríamos, do Evangelho da Prosperidade norte-americano, caído em desgraça, e tu percebes que o filme não está preocupado em explorar uma caricatura, mas em apresentar uma pessoa, e é um filme, para mim é um filme... Eu saio sempre engasgado do filme, é um filme muito tocante, e isso foi uma das coisas quando eu li o Aleluia, e foi engraçado porque nós até trocámos e discutimos um pouco o livro, o teu livro, o Aleluia, na altura, mas isso foi uma das coisas que para mim ficou claro, que o Bruno não está interessado em, em falar de religião, e neste caso dos evangélicos, sem esquecer as pessoas. Ele está interessado em falar, sim, de quem são os evangélicos, mas desde que isso signifique nós sermos conduzidos a conhecer pessoas. E essa, eu não gosto especialmente do termo humanização nem desumanização, mas de facto há uma espécie de desumanização em curso quando o assunto é religião em Portugal. É que as pessoas desaparecem e ficam só suspeitas, figuras prévias, bandidos, vigaristas. Organizações tentaculares, é assim que funciona. E na base, na base da religião estão pessoas que acreditam e acreditam verdadeiramente. Eu conheci pessoas na minha infância, nas testemunhas de Jeová, e tinha exemplos na minha família. A minha avó morreu a acreditar. Morreu a acreditar que um dia iria ressuscitar. Percebes? E isto não é depois aquilo que se faz, o que a organização faz, se é uma seita ou se é isto, se é aquilo, ok, são outras discussões. Eu acho que todas as organizações têm um potencial de corrupção, todas as organizações de que natureza forem, religiosas, políticas, desportivas, todas têm, porque estamos a falar de poder. Agora, na base disso, há crenças reais, autênticas, verdadeiras, há motivações puras, percebes? Há motivações, há crenças que não são conspurcadas por tudo isso que está à volta. E eu quis chegar a isso, quis transmitir isso. Eu falei com pessoas em pequenos grupos de estudo bíblico. Eu sei, quem ouve aquilo pode se rir, pode fazer pouco daquilo, da rapariga que dizia que a febre baixava quando o pai rezava ao pé dela. As pessoas podem, ou outro que dizia, se nós tivéssemos conhecido esta igreja, o meu sogro tinha sobrevivido, porque eles diziam que iam a Fátima, foram a Fátima durante um ano a pedir o restabelecimento do sogro, e ele acabou por morrer, e ele acreditava genuinamente. Ainda estavam, e eu digo isso no livro, ainda estavam naquela fase quase de comercial da fé, não é? Que eu faço uma coisa, peço uma coisa e recebo algo em troca, não é? E era uma coisa pouco trabalhada, pouco desenvolvida, mas era uma crença genuína. Que tu tens que ouvir as outras pessoas, tens que as perceber o que é que elas estão a dizer, porque é que ela acredita mesmo nisto, como é que a crença transforma a vida daquela pessoa. A crença transformou o comportamento daquela pessoa, tornou uma pessoa melhor. E eu não queria perder tempo a discutir questões institucionais, bem, que têm o seu interesse, também são abordadas de alguma forma no livro, mas eu estava mais interessado nesta dimensão pessoal, intransmissível, da fé, que é tão pouco conhecida, porque fica soterrada debaixo destas discussões sobre as organizações e não sei, o bispo não sei do quê, e os abusos sexuais, não é? Porque isso tem sempre tudo o que é estranho. Quando se fala de religião, tudo aquilo que é fora do comum é o que atrai a atenção. O padre motar, não é? O padre que transmite a missa online, o padre que toca, ou o que abusou. Claro que são questões graves e que têm que ser investigadas, mas quer dizer, reduzir a religião a essas caricaturas, não é? Ou essas dimensões, não é? Muito, muito, muito específicas. Eu acho que é uma perda
é uma perda para a nossa humanidade, para a humanidade de cada um de nós. E não é pelo facto de eu não acreditar, de não ter fé, que vou desvalorizar a importância da experiência da fé na vida das pessoas. Uhum. Ah. Uhum. E nós vemos em muitas pessoas, em pessoas muito diferentes, entendes, não é? Como Uhum. cá em Portugal havia aquela botada também, acho que era o Virgílio Ferreira, eu acho que também digo isso no livro, que é ninguém com o 9º ano vai de joelhos a Fátima, que é aquela ideia Uhum. que as pessoas, quando fossem suficientemente instruídas, abandonariam por completo a religião. A fome do espírito não cessa, não Uhum. acaba, não Uhum. morre. A fome, vontade de ter alimento espiritual, procures tu onde vais procurar, seja na religião ou noutra coisa qualquer, não acaba. A fome de absoluto não termina. Uhum. E não se pode confundir isso, que é uma marca humana, todas as sociedades, do homem desde sempre, não se pode confundir isso com organizações religiosas, com a religião enquanto instituição. A fome de absoluto, de respostas às nossas mais profundas inquietações, nunca vai morrer. Percebes? Procures tu essa a resposta, procures tu essa resposta na justiça social, na justiça política, na igualdade social, num partido. Tu vais continuar à procura de saciar essa fome que é humana. Uhum. Percebes? E muitas pessoas encontram essa resposta em Deus, na religião. Porque é que quem sou eu para diminuir isso, para desvalorizar isso? E olha, já que estás a colocar a questão em termos de fome de absoluto, tu és um miúdo educado dentro do contexto das testemunhas de Jeová, tens família evangélica também. Há um momento em que para ti de alguma maneira fica mais nítido que, apesar de toda a educação que estás a ter, toda a condução religiosa que a tua família te está a dar, porque te ama, porque quer o teu melhor e, portanto, porque toma essa religião como a resposta a essa fome de absoluto, tu lembras-te do momento em que tu começas a pensar, ok, não me encontro aqui, não o encontro absoluto aqui. Sim, foi por volta do início da adolescência, 13, 14 anos. Eu abandonei as testemunhas de Jeová quando tinha 14 anos, portanto, a minha crise de fé, porque eu tinha fé, eu acreditava, foi por volta dos 13 anos. E, claro, comecei a questionar-me bem sobre o sentido daquilo, se aquilo Uhum. fazia sentido, se aquelas regras faziam sentido, se fazia sentido privar-me de certas coisas que me diziam que eram erradas, por exemplo, ouvir certa música ou certos filmes, ou ver certos filmes. Quer dizer, acho que as dúvidas surgiram daí, não foi tanto de uma inquietação Uhum. interior, Uhum. Uhum. ou tanto quanto eu consigo analisar esta distância, não é? Uhum. Uhum. Não foi tanto dessa inquietação interior que depois vai interrogar, acho que começa pela interrogação sobre regras e sobre o aparato da religião, não é? Isto serve para quê? O que é que isto diz sobre mim, sobre se eu tenho fé ou não tenho? E, Uhum. foi, e isto, o ter que me comportar assim, ou não ouvir isto, ou não fazer aquilo, o que é que isto diz sobre mim enquanto pessoa? Quanto disto sou eu, não é? Uhum. Uhum. Bem, chegou uma altura que eu percebi que não queria aquilo. Não queria, não foi um momento, não consegui identificar um momento Uhum. preciso. Uhum. É um processo Um e que tu processo. chegas a uma altura e te sentes, quer dizer, te estás a enganar se continuares a fazer aquilo. Ou Uhum. estás a enganar alguém. Não Uhum. é? Se não for a Ah, ti, estás a enganar alguém, sim. sim, eu senti que a certa altura, quando ia às reuniões, já não estava a ir porque queria ir, estava a ir porque tinha que ir, porque devia ir. E isso é mentir. É mentir Uhum. a ti, é mentir aos outros que estão à tua volta. E a questão que eu me pus na altura é se vale a pena continuar a mentir, se vale Uhum. a pena o sacrifício de mentir.
Ou se é melhor assumir que continuar ali é uma mentira. Não é? Eu, ano passado, apresentei até online aqui um livro que se chama Apóstata, que é do António Madaleno. Ele foi ancião das Testemunhas de Jeová, eu não o conhecia, mas eu participei num programa de televisão em que discutimos estas coisas da religião. Ele estava lá, depois falou comigo e disse que estava a escrever um livro, ou na altura ainda não estava, mas também tinha tido uma experiência nas Testemunhas de Jeová, e a experiência dele foi muito mais prolongada. A história é muito parecida em alguns aspectos com a forma como ele chegou à religião, mas depois ele seguiu um percurso que eu cortei. Teria sido o percurso que eventualmente eu teria seguido se continuasse lá dentro, não é? Passar pelas várias etapas até chegar a ancião. E ele esteve até aos 30 e tal anos dentro da religião, e eu perguntei-lhe isso. Porque ele hoje vive um pouco também para denunciar as Testemunhas de Jeová como uma seita destrutiva. Eu respeito isso, não é essa a minha atitude. Não, como disseste há pouco, eu resolvi essas questões. Eu felizmente não. Quando cortei os laços foi para o bem e para o mal. Portanto, afastei-me. E isso continua em mim, mas não nesse sentido agora de me obrigar a denunciar. No caso dele é uma relação diferente, também porque foi mais prolongada, ou ele investiu mais dele, ele deu mais dele à religião, e chegou a uma altura em que sentiu que aquilo era uma fraude, ou que a organização, não a fé dele, não é, mas a organização era uma fraude. Eu perguntei, mas como é que tu não percebeste isso antes? E é complexo, não há uma razão única. Há também um lado de vaidade, de satisfação, de sermos retos, de fazermos coisas que os outros elogiam, de agradarmos aos outros. Também é uma questão de posição, não é? Dentro daquela organização, e que se mistura com a fé genuína. Portanto, há aqui uma série de fatores que concorrem para que tu, por vezes, mantenhas dentro de um sistema, bem no íntimo reconheces como sendo uma mentira, pelo menos para ti, que já não acreditas naquilo. Mas são relações muito complexas, que não são nada fáceis de tu destrinçares e de começares a analisar cada uma cada um dos componentes. São relações muito complexas. Para mim, o que me permitiu também, de certa forma, afastar-me com esta, o que eu diria, uma saída limpa. Uma das coisas que contribuiu foi o ter o outro lado da família ser evangélico, e de ter ali uma outra perspectiva religiosa das coisas, e uma proximidade também. Mas não foi só um fator. Agora, tudo isso concorreu para esse afastamento. Há algum elemento diferente que tenha sido adicionado aos dilemas, ou se calhar eles já estavam mais resolvidos, mas porque tu tens, o teu tio é pastor, quando vais ao Porto, a família da tua tia, portanto o teu tio por afinidade, o pastor João Saramago é pastor. Houve algum elemento novo quando tu convives mais no meio evangélico, ou o que tu sentias era ok, esta questão ficou resolvida, aqui pode haver uma diferença ou outra? Como é que foi? Houve um momento em que eu estive muito próximo, sobretudo da igreja do meu tio, a Igreja Batista da Esperança, no Porto. Estive muito próximo, e em que me questionei, não é? Sobre a fé. Da mesma forma que tens crises de fé quando acreditas, podes ter crises de não fé, não é? Crises de descrença. Espera aí, mas será que eu será não que eu não acredito acredito mesmo? assim tanto? Ou será que não há ainda um bocadinho dentro de mim que ainda acredita em qualquer coisa? E sabes que muitas vezes nós, e esse é um dos aspectos que também me interessa muito explorar, até enquanto escritor, que é os rituais podem ser uma porta de entrada para a crença genuína. Pelo menos eu entendo assim. Ou seja, a repetição
Uhum. ah, ah, uma certa dimensão litúrgica Uhum. da religião pode servir de porta de entrada, em uma espécie de preparação do espírito depois para a fé. Uhum. E eu Uhum. acho que esse foi o meu caminho até um certo ponto, até ao ponto em que percebi, bem, por muito que repetisse, Não havia estava a qualquer coisa acontecer. bloqueada em mim. Não é? Uhum. Uhum. E então, da mesma forma que me tinha afastado das testemunhas de Jeová, também me afastei da igreja evangélica. Portanto, nunca fui um crente. Uhum. Portanto, assistia. Dentro de mim eu pensava, questionava-me, não? Será que isto ainda vai dar para? Ahm, e tentei, sabes? Até por razões sentimentais, porque eu namorava com uma rapariga da igreja, Uhum. tentei, mas havia qualquer coisa que estava bloqueada e não se pode mentir. Uhum. Bem, se Deus existe, não lhe Não lhe podemos podes mentir. mentir. Podes mentir a ti, podes mentir aos outros, mas se Deus existe, não podes mentir a Ele. Houve um momento que eu percebi, não seria outra mentira. Então Uhum. vamos cortar de vez com as mentiras, vamos viver na verdade. Não é? Uhum. E a verdade é isto. Uhum. É o que eu sou, um incréu com um profundo, genuíno interesse na, na questão religiosa, as questões que se prendem com a fé. Olha, eu não te vou chatear muito mais acerca disto, apesar de tu sabes, aliás, eu lembro-me das várias conversas que já tivemos, até numa altura mesmo quando estavas a trabalhar no livro Aleluia, e tu sabes o que é que a casa gasta da minha parte, portanto eu serei sempre a pessoa a querer converter-te. Há umas quantas, tu tens pessoas muito próximas da tua família que acreditam nessa causa e eu também acredito nela, mas não vou fazer não trouxe as minhas armas mais blindadas para esta conversa. Seria fantástico, se tu te convertesses no Odeio Artistas, para mim podia fechar a loja que já tinha valido a pena. Mas deixa-me só perguntar-te ainda sobre isto. Há alguma coisa que tu digas, por exemplo, pensando nesses tempos, no convívio, porque tu falavas num aspecto em que eu acredito mesmo, querendo simultaneamente que a conversão tem de ser algo que também vá além do ritual e da forma, mas há Claro, alguma claro. coisa nesse tempo de formas de convívio com a palavra lá na Igreja da Esperança um elemento até que exista na tua memória e que tu digas, olha, aqui, quando eu me penso nisto são coisas boas que eu sinto. Sinto muitas coisas boas. O estar em comunidade, o estar na igreja, com a Uhum. igreja, ser igreja, não é? Uhum. Mesmo eu sinto que fui igreja, não é? Uhum. Mesmo que não acreditando, sinto que fiz parte daquela Uhum. comunidade. Uhum. Uhum. E isso traz-me coisas boas. Tenho muito boas recordações, ainda hoje falo com algumas pessoas desse tempo, essas recordações são boas, enchem-me o coração, Uhum. porque estive em comunidade com aquelas pessoas. Não sinto que tenha mentido, entendes? Uhum. Eu estava Uhum. lá na minha condição Uhum. meio híbrida, mas assumidamente híbrida, sem pressão nenhuma da Uhum. parte da minha família. Eu ia lá porque queria ir, e nunca ninguém me tentou converter. Uhum. Quer dizer, isso seria o pior que poderiam fazer. Mas quando estive lá, foi de coração, foi genuíno e senti isso. Senti a igreja a existir, a ser, e as pessoas a Uhum. serem a igreja. E entre a ajuda o carinho e a compreensão entre as pessoas, não é? Depois haverá outros aspectos negativos, como existem em todas as comunidades Uhum. humanas, Uhum. não é? Afastamentos, de questões de antipatias pessoais, isso existem sempre. Eu, Uhum. como também estava um bocadinho dentro e fora, bem, só absorvi as coisas boas, não é? Mas mesmo as coisas más, e que muitas vezes são usadas para atacar as igrejas, sejam elas quais forem, que é, mas aquelas pessoas vão à igreja e depois fazem isto, mas isso é o ser humano, Uhum. não é? Uhum. Quer dizer, o ir à igreja,
eu sei que algumas pessoas são muito self-righteous, não é? E que há um gosto que eu percebo em denunciá-las quando elas cometem algum pecado, mas todos nós somos assim, tenhamos ou não tenhamos religião, ou vamos ou não à igreja, todos nós, bem, somos pecadores, não é? Uhum. Todos nós Uhum. falhamos. Uhum. E o facto, eu acho que isso é o que agrada a alguns ateus, que é o poderem apontar o dedo e dizer: eu pelo menos não digo que sou bom, não Uhum. é? Eu assumo logo à partida a maldade. E eu não gosto de entrar nesse jogo, ainda que também possa ter o prazer de denunciar pessoas que têm esse lado moralista, mas há moralistas fora da religião. Claro, claro. Quer dizer, às vezes que por vezes até mantêm ou guardam em si os piores traços da religião e aplicam-nos noutras esferas Uhum. da existência. Mas eu guardo as coisas boas, entendendo que, aceitando que existem dentro das instituições, dentro das comunidades, existem coisas menos boas. Não é? Mas eu desses tempos eu guardo esse convívio, essa partilha com pessoas que até hoje me dizem muito, não é? Pelas quais tenho carinho e tenho amor Uhum. cristão. Gosto dessas pessoas, não é? Não as vejo, lá está, com nenhuma condescendência por serem pessoas de fé, por serem pessoas Uhum. de uma igreja. Pois havia coisas que são um pouco contrárias à minha natureza. Os momentos de louvor para mim eram sempre muito complicados, não é? Porque eu sou muito pouco expansivo Uhum. nesses momentos e pronto, e sentia-me sempre envergonhado e Uhum. sentia que naquele momento todos os focos estavam sobre mim a ver a minha falta de entusiasmo. E esses momentos eram particularmente difíceis, mas até esses momentos eu guardo-os, não é? Porque são meus. Uhum. Sem dúvida. Olha, eu não sei se tu achas justo uma grande simplificação que eu vou fazer, mas eu tenho de assumir diante de ti que ela existe na minha cabeça, existe no meu coração de alguma maneira, que é quando há, bem, não há 20 anos, mas há mais de 10 anos, quando o pessoal começou a escrever nos blogs, eu tinha o blog, aliás, eu mantenho o meu, hoje em dia é apenas uma espécie de depósito das coisas da internet, mas tu tinhas o teu. E houve algumas pessoas que apareceram também usando os blogs que eu, olha, se calhar de uma maneira um bocado saloia, reconheço, mas sempre senti parte da minha equipa, ou pelo menos parte de uma equipa que eu queria fazer, porque era pessoal desconhecido, que estava a escrever, sem pais no meio, não era pessoal de Lisboa, e sabes que nestas coisas de origens de classe e por aí fora, eu não quero propriamente alimentar esta moldura marxista. Aliás, o Pedro Lomba dizia com razão, e o Pedro é uma destas pessoas que eu gosto de pensar que faço parte da mesma equipa, até porque nós crescemos juntos. Apesar de eu viver na Amadora, éramos da mesma turma, ele era de Queluz, mas o Lomba dizia que não era marxista, mas que Marx tinha razão em relação às questões sociais, sobretudo quando a pretexto dos blogs aparecia pessoal desconhecido, curiosamente e de uma maneira reveladora, vindo dos subúrbios, nos quais o próprio Lomba era um deles, eu próprio que vinha de lá, tu que vinhas do Val da Amoreira, de outra maneira o nosso amigo Henrique Raposo também. E claro que isto é mesmo tosco da minha parte, porque eu emoldurar na minha imaginação pessoal pessoal amigo, de quem gosto e que gosto de pensar que epá, eu tenho de ter alguma coisa, eu tenho de fazer parte destas linhas. Mas sabes que é uma coisa que passados estes anos continuo a acreditar que de facto há um elemento novo aqui que, por exemplo, mesmo no teu caso, é que vamos e fazemos os nossos cursos superiores. Mas quando eu leio algumas das tuas coisas, e corrijo-me se eu estiver errado, porque preciso de ser corrigido então, que é, quando leio algumas das tuas coisas, até as nossas passagens pela universidade, eu sinto que mais, nós tivemos na universidade às vezes mais, apesar do facto de lá estarmos, percebes que a universidade é uma coisa que fizemos mais apesar dela, e que quando escrevemos, e é um privilégio escrever, mas que é como se não
não quiséssemos perder a oportunidade de fazer uma justiça em relação até aos lugares de onde viemos. Isso acontece, provavelmente tu és a pessoa que conseguiu isso de uma maneira, na minha opinião, mais literária e mais bonita, através precisamente das primeiras coisas. O Henrique tem este elemento também no Alentejo Prometido. O Lomba, como é demasiado eficaz a nível de política, acho que ainda não teve a maneira de destacar de uma maneira, lá está, não tão ligada à agenda política, mas até há uns anos, quando eu gravei um disco que chamei Bairro Janeiro, era a minha maneira de estar a tentar fazer a mesma coisa que tu fizeste. Tu achas que este enquadramento faz sentido, ou é mais o meu sore losing a tentar arranjar a maneira de suceder? Não, só faz todo o sentido, e deixa-me dizer que eu não tenho rancor religioso, não é? Nós temos, mas tenho grandes ressentimentos de classe. Tenho um grande ressentimento de classe que, bem, procuro que não me torne amargo, não é? Mas nem amargo nem comunista, não é? Tentei evitar que esse ressentimento em relação às classes possidentes não me tornasse nem amargo, nem me conduzisse para a extrema esquerda. E até agora consegui evitar as duas coisas. Acho que já não vou a tempo nem de ser comunista, nem de tornar demasiado amargo em relação a isso. Mas esse ressentimento social é bem, como tu vês, falaste dos livros, é um combustível, esse ressentimento. Aliás, o ressentimento em geral é um combustível. O ressentimento é essa vontade de acertarmos contas, de ajustarmos contas com a vida, com o passado, com algumas pessoas. É um ótimo combustível para a criação artística, para a criação literária, até às vezes pode não ser para a criação, pode ser para aquilo, para o teu trabalho, para tu tentar ser bem sucedido, não é? Fazeres as coisas bem. Estás também de alguma forma a querer vingar-te de alguma coisa que não correu bem no passado, de alguma humilhação que tu sofreste na infância. Se calhar naqueles momentos em que tu sentiste triunfar em alguma coisa, a primeira coisa em que pensaste, digo eu, foi numa humilhação, numa derrota que ficou lá cravada na carne, como um espinho na carne da infância. E esse ressentimento foi também o que me fez escrever sobre o lugar de onde eu vi. Não é um ressentimento em relação às minhas origens, pelo contrário, é um ressentimento contra os que têm mais, os privilegiados. Por isso é que eu acho que quando ouço algumas pessoas falar, desconhecendo completamente o meu trajeto, e algumas usando por outro lado esse trajeto para diminuir, mas acho quando tentam dizer pois aquele tipo ganhou, está envolvido aí no meio literário, porque ele ganhou os prémios, não é? E tem umas críticas, apareceu na capa do Y, que ele move-se bem, não é? Nos meios literários. Isto é muito engraçado, porque como tu dizes, se há exemplos de alguma agora a esquerda não gosta da palavra da meritocracia, foi de gente que saiu dos blogs e que se conseguiu afirmar. Eu estou a pensar, por exemplo, no Rogério Casanova também, venha ele de onde vier geograficamente, e de outros casos de pessoas que se afirmaram apenas pelo interesse daquilo que escreviam. E depois é fácil, bem, claro, depois entras na roda, entras no meio, se publicas, fazes parte do meio literário, quer gostes muito ou pouco, ou quer estejas muito integrado ou não no meio literário. Mas eu nunca quis e continuo a não querer subir o elevador social nesse sentido de pertencer a um grupo, entendes? A uma classe. Ou seja, claro que eu quero ter conforto, quero proporcionar conforto aos meus filhos, que eles tenham mais do que aquilo que eu tive, mas não é nenhuma vontade de ascensão social no sentido de ir amanhã viver para, sei lá, para Campo de Ourique ou para Lapa, entende? Pelo contrário, eu continuo a viver nos subúrbios, continuo a considerar-me completamente
alguém, de um habitante mental até dos subúrbios, continuo a ser suburbano ao máximo na vida que faço, mas houve funcionou, os blogs permitiram que funcionasse, pelo menos durante aquele breve momento em que o seu brilho foi maior, que funcionasse uma espécie de meritocracia. Ou seja, se escreves bem, vais conseguir o teu espaço. Eu lembro-me de quem eu lia. Eu lia o teu blog, seguia o teu blog, lia também o do Alexandre Soares Silva, o brasileiro, Yeah. que era também uma inspiração para o que escrevia. Eu lia depois o Maradona, o Rogério Casanova, e ninguém sabia de onde é que eles tinham vindo, ninguém sabia de quem é que eram aquelas pessoas. Nós líamos e interessava-nos porque era bom, não é? Porque gostávamos daquilo que estávamos a ler, sem saber. Não vinha com nenhuma autoridade, entendes? Não vinha, não aparecia no jornal, não aparecia na televisão. Era uma coisa que estava ali escrita e que tu gostavas ou não gostavas, ou era bom ou não era. Entende? Aceito que nem as opiniões não fossem consensuais, não é? Pessoas gostavam mais, outras gostavam menos, mas funcionou alguma meritocracia. Eu lembro-me ainda eu tive um blog que era o Julio Iglesias, tive durante pouco tempo, depois desapareceu por completo e depois não tive blog. Eu às vezes mandava mensagens, por exemplo, para o Francisco José Viegas, que tinha, que eu não conhecia, que tinha, acho que na altura tinha o Avis, a comentar coisas sobre o Mundial de 2006 na Alemanha, sobre o Cristiano Ronaldo, mandar-lhe um mail com uma mensagem e ele publicar isso. E este era o nível de conhecimento do meio que eu tinha, que era mandares mail, teres o descaramento de mandar um mail a alguém e dizer: olha, eu tenho aqui, escrevi aqui uma coisinha sobre o Cristiano Ronaldo, se quiser depois publico. Percebe? Então acho que é de uma profunda injustiça tu hoje, claro, depois de publicar o romance, depois de ser premiado, é fácil, o gajo faz parte do sistema, não é? Porque bem, o sistema tem essa capacidade de absorver o que está nas margens. Vais buscar, não é? A certa altura estás dentro do sistema, ou então não publicas e ninguém fala de ti, não é? Agora, a partir do momento em que publicas, em que os teus livros são criticados, são premiados, vais a festivais, estás no meio, não há volta a dar. Mas o meu caso e de muitas outras pessoas que escreveram nos blogs, são casos de pessoas que apareceram do nada, não é? De quase literalmente do nada apareceram só. Começaram links para posts e tu não sabias ao certo quem eram aquelas pessoas. Sabias só que gostavas do que elas escreviam. Portanto, eu concordo com isso. Concordo também com essa tua leitura que fazes de pessoas dos subúrbios, algumas pessoas que tinham essa experiência em comum, essas origens comuns, também terem aproveitado a oportunidade dos blogs para se mostrarem e para falarem, para terem voz. Hoje fala-se tanto do lugar da fala, não é? Essas coisas, do silenciamento e disto e daquilo. E para a nossa geração, para a geração que viveu esse momento de explosão dos blogs, foi um momento de poderes falar, não é? Teres liberdade para contares a tua história e as tuas histórias. E isso é inegável, não é? Mas há toda uma série de implicações sociais, poderíamos discutir isso durante horas. Voltando à questão do ressentimento, eu escrevi assim com essa noção, com essa profunda noção de onde eu vinha. Eu vinha de um sítio que não era um sítio privilegiado. E eu quis fazer desse handicap, eu quis fazer isso uma vantagem. Eu quis transformar o ter vindo do Val da Amoreira, o ter crescido onde cresci, num trunfo. O que aparentemente era uma debilidade, não é? E de certa forma é uma desvantagem social, claramente. Eu quis transformar essa experiência, que também era rara, por exemplo, na literatura, quis transformar isso num trunfo. Eu sabia que aquele universo, aquele mundo, nunca tinha sido retratado desta forma pela literatura portuguesa. Eu tinha consciência disso. Não quis fazer nenhum tipo de manifesto ou de panfleto sociológico ou ideológico. Mas eu tinha noção que aquele mundo não entrava nos livros. Era um território que ainda não estava cartografado pela literatura.
Uhum. Então é fazeres das fraquezas força, não é? Uhum. Fazer daquilo Uhum. que aparentemente é uma desvantagem. Espera aí, mas tu pensares, mas quer dizer, eu cresci no Val da Moreira, quer dizer, isto se calhar, se calhar Está há de aqui, há servir, aqui, está de servir para alguma coisa ainda. não, isto se calhar tem aqui qualquer coisa. Eu não tenho só que me envergonhar. Eu lembro-me de uma coisa que um amigo me disse na altura em que eu comecei a escrever recensões, críticas a livros, e em que eu punha a morada. Eu na altura vivia em casa da minha mãe, no Val da Moreira. Eu punha a morada para as editoras enviarem para lá os livros, não é? Para Yeah, fazer yeah. depois as recensões. E esse meu amigo dizia-me: pá, não ponhas Valda Moreira, pá, eles vão pensar isto e aquilo, não ponhas Valda Moreira. Ah, e eu então, depois de tantas coisas destas, de enviar currículos e de alterar a morada, pôr a morada da minha namorada, para ver se eles me chamavam, não é? Em vez de ser Val da Moreira, sei lá, pôr Almada, não é? Que já era assim, já era um bocadinho melhor. Depois de tantas coisas destas, eu percebi bem, peraí, então, e se isto afinal não for só desvantagem? Se eu tiver aqui uma matéria-prima que mais ninguém tem, se eu olhar para isto de um ângulo que Uhum. não é o do miserabilismo e do coitadismo, Uhum. e ver que Uhum. tenho aqui afinal ouro, não é? Uhum. E que Uhum. posso usar isto a meu favor. E então, voltando à tua questão inicial, como é que aconteceu as primeiras coisas e transformar o Val da Moreira em matéria literária no bairro Amélia? Se calhar foi todo esse processo, não é? Uhum. Percebes Uhum. um momento que tu tens uma coisa, tens desvantagens, mas também tens Sim, é coisas que os verdade. outros não têm, não Uhum. é? E é assim que eu penso a minha vida. Também voltando à questão inicial da ausência do pai, é usar isso a meu favor, não Uhum. é? Usar essa cratera que continua e há de continuar sempre dentro de mim, não é? Essa cratera da ausência do meu pai na minha infância, apesar de eu hoje ter uma boa relação com ele, é usar essa cratera para semear lá alguma coisa. Uhum. E depois daí nasçam frutos bons. Essa imagem é muito forte e eu quero fazer-te uma pergunta derradeira, mas até porque essa imagem de facto da cratera, e não quero estar aqui com muitas teorias literárias, até porque, bem, eu não te nego, sabes, uma das coisas que me diverte às vezes quando por alguma razão perdem como o pessoal diz agora na música mais, então, uma short bio, né? E o tipo tem de fazer uma biografia curta, e eu às vezes gosto de lá meter, até que é uma coisa que no teu caso, sim, faz mais sentido, mas a cena do crítico literário, né? Quando a pessoa escreve algum Hum, tipo de crítica, meter lá crítico hum, literário, hum, hum. e eu não quero estar aqui a construir nenhuma tese de aprendiz de crítico literário, mas pegando nessa tua imagem da cratera, hum, sabes, uma das coisas que eu estava a relembrar, até porque, como te disse, estive a reler hum, o arranque das primeiras coisas, é que se em grande parte, e eu sei que é uma grande simplificação que estou a fazer, mas se em grande parte o romance moderno andava muito andava muito atrás da ideia da construção do sonho, o autor e o seu sonho e a maneira como pode triunfar ou não. Por exemplo, sinceramente, um dos livros que para mim teve mais impacto e que eu li há pouco tempo foi o Great Expectations do Dickens, e a personagem do Pip ficou. Epá, pronto, foi um livro que me disse muito, e ora aí está um romance onde as expectations, por muito great que sejam. Mas uma das coisas que me toca quando tu estás a escrever as primeiras coisas, e não só, eu acho que é uma coisa que percorre a tua escrita, nem é tanto aquilo que acontece a caminho do sonho, mas às vezes tu começas um pouco já mais à frente. O que é que vai acontecer quando nós já estamos, quando já demos a volta e já estamos no pesadelo? Então, por exemplo, o arranque das primeiras coisas. E é óbvio que eu não leio, eu leio, vou lendo aqui, portanto eu não sei o que é que todos os autores portugueses estão a ler, mas a maneira como tu arrancas o livro num regresso de um divórcio ao bairro, ponto de partida, isso para mim é muito significativo.
E permite só, antes de passar-te a palavra, até porque de facto depois não é um bairro qualquer, e permite-me ainda dizer isto. O Val da Amoreira, para mim, que nunca vivi lá, mas que tantas vezes visitei, é de facto eu também permito-me dizer isto, Bruno. Eu não quero acreditar que há muitos vales da Amoreira em Portugal, porque eu acho que é de facto um sítio, é um lugar especial. E as pessoas do Vale, por exemplo, e deixa-me dizer isto ainda, o teu tio, estou a pensar no Joaquim, pastor, que escreve os seus próprios livros e que começa um livro com um arranque do caneco no funeral e a pensar na experiência de escrever livros a partir da experiência do funeral, e os pastores que têm de ter experiência funeral. O meu cunhado, Nuno, a maneira como a vida dele se desenha com a minha irmã, tantas outras pessoas que nós podíamos começar a falar acerca do Val da Amoreira e tínhamos de dizer, pá, há aqui alguma coisa especial. A maneira como o reggae de lá, nós éramos miúdos que estávamos reggae estávamos, estás a ver, naquela anos 90, hard rock, heavy metal, grunge, punk a arrasar, e de repente o reggae que vinha do Val, o pessoal evangelizava-nos com o reggae, e eu torno-me um sucker de reggae por tudo isto. Portanto, há tanta coisa especial para mim, faz do Val da Amoreira um lugar único, mas há esta coisa especial que era aqui que eu queria dar-te a última pergunta, que é parece-me que tu estás à procura, de facto, a tua escrita está relacionada com essa cratera, com a assunção dessa cratera no nosso coração, ao mesmo tempo que isso convive com uma grande disponibilidade, já não é para o sonho, para o assumir de quando já estamos na parte do pesadelo. E isso eu acho que está lá na dinâmica do livro, logo. É essa marca tão nossa que nós ainda não temos muita linguagem para falar acerca disso, por exemplo, dos casamentos desfeitos, e às vezes nem precisam de ser casamentos, são, como o pessoal diz agora, relações, e o regresso à casa dos pais, e quem é que eu sou quando o sonho não deu certo, mas ao mesmo tempo quero falar disto de coração aberto. Olha, até rimou e tudo. Mas achas que isto faz sentido? Sim, olha, as primeiras coisas, o ponto de partida, essa história de alguém que regressa ao bairro, claro que era inspirado em parte na minha experiência e nas reflexões, no que eu refleti sobre os meus fracassos. Que eu cheguei aos 30 anos, divorciei-me, fiquei sem emprego, fiquei sem nada e tive de voltar para a casa da minha mãe, não tinha mais para onde ir, não tinha capacidade de manter sozinho, estava desempregado, e foi um período em que eu me questionei, não? Quer dizer, eu digo sempre que as vitórias são estéreis e as derrotas são fecundas. Que a vitória uma pessoa perde-se ali no contentamento, festejo, e as derrotas convidam à introspeção, convidam a reflexão: o que é que eu sou, o que é a minha vida. Eu há pouco perguntaste-me se houve um momento, não é? Se havia um momento em relação à religião que pudesse identificar. Em relação à religião, não consigo identificar esse momento preciso. Em relação à minha vida, sim, foi no meu aniversário, no meu 30º aniversário, que eu passei-o sozinho, longe do meu filho, deitado às 8 horas da noite, deitado na cama, sem ninguém, longe de toda a gente, e a pensar no que é que tinha acontecido à minha vida. Tinha falhado praticamente em tudo, tinha falhado, tinha voltado à estaca zero. E isso fez-me pensar, sabes, que eu cresci, e crescer ali naquele bairro, e essa é uma conversa que também poderíamos ter noutra altura, sobre a composição social do Val da Amoreira, que é, por um lado, um bairro crítico, um bairro social, mas tem uma composição social muito diferente do bairro social típico, não é? Pela altura em que foi criado, pelas pessoas que o compunham, tinham vindo das antigas colónias, com um capital cultural que não é o capital cultural das pessoas que normalmente vivem nos bairros sociais. Portanto, havia ali uma grande mistura. Portanto, é um bairro social com características muito particulares, e talvez daí venha essa tua sensação que havia ali qualquer coisa diferente. Havia essa composição social muito diversa, em que se misturavam pessoas que tinham tido vidas muito diferentes das vidas de outras que também estavam lá no bairro, não é?
Ou seja, juntaste pessoas que trabalhavam para o Estado, por exemplo, em Angola ou Moçambique, pessoas que viviam nos bairros de lata de Lisboa. E as minhas duas famílias, de pai e mãe, misturavam esses dois mundos. Nunca se teriam cruzado. Não é? Portanto, tinha, o Val da Amoreira tinha essas particularidades. Mas eu crescer ali naquele bairro, que era olhado para quem vivia fora, era olhado como um bairro perigoso, não é? Um bairro de ladrões, de pretos, de drogados, não é? Para quem vivia de fora, aquilo era um lugar assustador. E, pá, e qualquer pessoa, qualquer criança que ali crescesse estaria condenada a acabar os dias numa prisão. E a minha família ouviu isso, as pessoas da família ouviram isso. Coisas como há uma frase que ficou assim um bocado, ganhou foros mitológicos na nossa família, que era: esse miúdo a crescer aí sem pai um dia vai acabar na prisão. A crescer nesse bairro sem o pai vai acabar, quer dizer, estás condenado, não é? E então, também o meu ressentimento, quando falava de ressentimento, também é o ressentimento para desmentir isto, não é? Então, o percurso da minha vida também foi para desmentir essa profecia. E esse miúdo um dia vai acabar na prisão. E não acabei numa prisão, naquela fase da minha vida, mas senti-me num buraco. Quando cheguei aos 30 anos, sem nada, não é? sem nada da vida que eu tinha, entretanto, construído, senti-me um fracasso. E as primeiras coisas, nasce de vários sítios, nasce também desse lugar, que é o lugar da derrota, que é o lugar da sensação de fracasso, que não conseguiste. Bem, conseguiste desmentir, contrariar aquela profecia, mas falhaste à mesma. Não é? E as primeiras coisas é então uma resposta que parte desse momento de fracasso, de derrota, de sentires que falhaste, e que vais depois pegar nas várias derrotas, nos vários fracassos, e também nesse outro tipo de derrotas, que é a ausência, uma vez mais, a ausência do pai. E eu, quando falava há pouco dessa ideia de cratera, acho que é uma ideia mais ou menos acertada, não é? Porque a cratera é um buraco, não é? É uma marca de alguma coisa que colidiu ali, não é? Fica ali o sinal de uma ausência, mas está cicatrizado, não é? E nem sempre, eu acho que na maior parte do tempo é uma cratera cicatrizada, mas de vez em quando ainda é um vulcão, não é? Há ali qualquer coisa a fumegar, de vez em quando ainda sobem ali uns vapores. Há uma coisa há coisas que nunca ficam completamente saradas, não é? E o que eu faço é, quando isso acontece, é ir buscar isso. Não fecho os olhos a isso. Não fecho, não faço de conta que não está lá. Não, pelo contrário, vou lá, como dizia a minha avó, vou escarafuchar na ferida, não é? Para ver o que é que sai dali. E olha, deixa-me terminar dizendo que esses arranques, que lá está, que tu não estás a conter, pelo contrário, estás a trabalhar. Aliás, há pouco tu falavas numa coisa que, de certa maneira, hoje é bastante comum, mas é quando nós encontramos nos nossos limites a nossa maior liberdade, não é? Essa medida de paradoxo de, ok, o que é que me limitou e o que é que neste limite eu vou conseguir mostrar e exprimir algo que se não fosse por causa dele eu não chegaria lá. E eu acho que depois isso está precisamente nas coisas que tu escreves e nos repentes, e para mim é muito forte e queria terminar dizendo isto, até porque pelo menos estes três primeiros, o último eu ainda não li, Uma Ida ao Motel ainda não li, mas os três primeiros são bíblicos. Aliás, o Henrique costumava dizer, dando o exemplo dos teus títulos de livros, que o segredo era dar sempre títulos de livros que fossem bíblicos. Portanto, isso é uma regra, que é a regra da Bíblia ou Shakespeare. Os títulos tens que ir sempre buscar ou à Bíblia ou a Shakespeare.
Né? Mas acho que sabe, uma ida ao motel não está, não está na Bíblia, nem em Shakespeare. tinha de ser uma Vou paráfrase. investigar. Há histórias que dão para isso, né? Há Se forem histórias que ainda são parafraseadas. piores. Exatamente, mas isso para mim é muito importante porque quando estava a ler e a minha memória da leitura, de todos esses livros é de facto, olha, deixa-me terminar uma tese um bocado rarefeita aqui. É como se toda a tua vergonha no período de louvor de um culto evangélico assim mais aceso fosse transposta para aquilo que tu estás a escrever nos teus livros. E é como se alguém te pudesse dizer: epá, Bruno, tudo aquilo que tu, de certa maneira, se calhar não era por reprimir, é porque é quem tu és, não é? No meio da exteriorização do pessoal, Sim, as mãos sim, levantadas, sim. os braços e por aí fora. Mas olha, isso, deixa-me dizer que isso está nos teus livros, portanto, não sei se isto faz muito sentido, mas é alguma coisa parecida que eu sinto nesses repentes, nesses arranques, neste coração em forma de cratera e que eu acho que é único, e por isso quero-te agradecer. Sabes que uma tese fundamental deste podcast geralmente é começar por todo o ódio aos artistas, por uma espécie de reciclagem de sublime que eles hoje têm através do Nietzsche, e hoje isto nem foi necessário tratar, porque precisamente por esta coisa, pelo coração aberto e na maneira como isso pode ser um gesto de sinceridade em relação a nós, mas em relação a todos. Deixa-me só dizer, Força, e já que força. falas da questão da sinceridade, a sinceridade, como os bons sentimentos, não fazem boa literatura, necessariamente, não significa boa literatura nem boa arte em geral. Mas eu acredito numa sinceridade artística. Uhum, Não é? uhum, Ou seja, tu, quando vais a jogo, apostas uhum, tudo uhum, na uhum, literatura. uhum, Eu, quando uhum, vou a jogo, aposto, ponho tudo, uhum, ponho todas as fichas a jogo. É um jogo, uhum, mas é um jogo terrivelmente sério para mim, uhum, profundamente uhum, sério. Isso que tu dizes de um lado bíblico, até do religioso dos uhum, livros, é isso. uhum, É o humano, é uhum, o de pôr lá tudo, percebes? uhum, Não é um joguinho metaliterário, ainda que uhum, tenha de vez em quando uns divertimentos, uhum, uns uhum. apontamentos metaliterários, que é para eu também me divertir um bocado, umas notas de rodapé e um joguinho, Yeah, yeah. mas eu também sou isso, não é? Uhum, Também sou esse lado lúdico, mas eu ponho nos livros, pois podem ser ou não falhados, mas eu ponho nos livros, eu ponho as fichas todas, ou uhum, como se diz em jargão futebolístico, ponho a carne uhum. toda no assador. Essa- Ou seja, yeah. não me ponha medo, entendes? Uhum. Vou pôr só aqui um bocadinho, depois se me criticarem, eu Logo digo que percebes, não era é? só a brincar. Não, Uhum, não, está lá tudo, estou lá uhum, eu, na minha inteireza humana. uhum, Ah, uhum, depois se for mau, é mau, pronto. Mas eu sou os meus livros. uhum, Eu sou uhum, os meus livros, sou aquilo. Não, aquilo não é um disfarce, não é um jogo, uhum. ou por outra, é um jogo, mas é muito sério. E é esse Yeah, nível de yeah. sinceridade, a sinceridade nesse nível eh, barato e Uhum, emocional, não é? Da confissão, uhum, confessionalista. Não, é sinceridade artística. uhum, Tu saberes uhum, que ao leres aquele livro estás a comunicar estás a receber o mundo, a visão do mundo de alguém, uhum, de um autor. É isso que eu procuro, por exemplo, no cinema e na música, uhum, uhum, e em todas as artes. É perceber, é sentir que estou a falar com alguém, que alguém está a uhum, falar uhum, comigo. É uma pessoa inteira, na sua uhum. humanidade, com os seus defeitos, com as suas falhas, os seus problemas, com os seus issues, não é? Que está Yeah, lá yeah. toda. E que mais ninguém podia fazer aquilo daquela maneira. Portanto, Uhum, eu não acredito em obras falhadas dos grandes artistas. Se elas forem feitas com esta entrega, uhum, ah, uhum, esteticamente depois podem ser mais bem conseguidas ou menos bem conseguidas, mas nunca podem ser falhadas quando tu te pões lá todo, quando te entregas todo, quando tu és sincero uhum, nesta concepção de que estamos aqui a falar. uhum. Sem dúvida. Olha, eu penso em encontrar um rosto, não é? Tem a ver com isso, encontrar um rosto.
E é isso, é isso que está em causa também. Bruno, muito obrigado por esta conversa. Obrigado, eu. Vamos ficar ligados para poder haver um. Deixa-me só dizer isto sobre uma curiosidade, porque há pouco falaste nele e eu não resisti. Aliás, falaste num e noutro eu lembrei-me que é uma pessoa também importante para nós, o João Leal, que também acaba por ter uma intervenção indireta no Aleluia. E eu penso muito no João, até porque é uma pessoa que eu cresci com uma parte da vida com ele e ele ia sempre à frente, ou na música, ou na escrita. E serviu de guia para mim a muitas coisas, e curiosamente depois tu vens a lidar com ele também. E ainda há pouco falaste no Alexandre Soares Silva, que se Deus quiser, será, eu estou a prever, nós estamos a pensar em temporadas, não é, do podcast, sim. Mas eu gostava que ele fosse o primeiro da segunda temporada, porque tenho andado a conseguir falar com ele. E ele é incrível. E pronto. Sim, era das pessoas que eu na altura lia e dizia: este tipo é um gênio. Às vezes não gostava de ler por causa disso, ficava com medo de ler. Eu dizia: já não vale a pena escrever. Olha, deixa-me só uma confissão final à custa do Alexandre. Tu sabes que há uma coisa no Instagram. Bem, aliás, eu tenho uma relação um bocado difícil com o Instagram, porque durante o sabático estive longe e não senti saudade nenhuma, mas agora que voltei hoje, é como se tu usares a internet a sério. Hoje precisas estar no Instagram para que. É como se a internet fosse estas redes sociais e se tu não estiveres lá, não estás a jogo. É como se não estivesse a jogo. Então qualquer coisa que queiras comunicar. E pronto, tenho uma relação um bocado complicada. E sempre tive uma relação de embirração com qualquer pessoa que no Instagram, agora aquilo tem aquelas caixas de perguntas, que é faça-me perguntas. E tu fazes perguntas e a pessoa começa a responder. E eu sempre tive isso como uma coisa espúria, que é: será que o mundo precisa de mais especialismo? Então eu tenho resistido a isso. Quando uma boa parte dos pastores chega lá, faça-me perguntas e pá, os dilemas de existência e tal, e o pastor no Instagram, estás a ver, a despachar a metro, sabedoria a metro. E eu sempre pensei: nunca vou fazer isto. A única pessoa que me fez repensar, porque o Alexandre Soares Silva faz isso. Claro que faz isso com muita piada, que é: façam-me perguntas e ele responde. E eu comecei a pensar: pá, se o Alexandre Soares Silva é capaz de responder, eu acho que se calhar qualquer dia eu também vou tentar. Mas pronto, olha, muito obrigado, Bruno. Ficamos ligados, porque esta conversa tem de continuar. Um abraço para todos.